Hoje vamos explorar duas ferramentas poderosas em probabilidade, que é o teorema da probabilidade total e vamos fazer uma introdução ao teorema de Bayes. Esses conceitos nos ajudam a calcular probabilidades em cenários complexos, dividindo-os em partes mais simples. Vamos começar com o conceito de partição do espaço amostral. Então, o que é uma partição do espaço amostral? Uma partição nada mais é do que uma coleção de eventos, B1, B2 até Bn. Eles formam uma partição do espaço amostral se os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, se eu pego dois desses Bs aí, né, por exemplo, BI e BJ com I diferente de J, então a interseção entre eles será o conjunto vazio. Isso vale sempre que você escolher I diferente de J. Então, por exemplo, B1 interseção com B2 vai ser vazio, B3 interseção com B10 vai ser vazio. Então, sempre que você pegar dois desses Bs com os índices diferentes, eles serão disjuntos entre si. Temos também que a união deles vai cobrir todo o espaço amostral. O que isso significa? Significa que qualquer elemento do espaço amostral vai estar em um desses Bs. E também podemos escrever isso de maneira formal, dizendo que a união com I variando de 1 até N dos BIs é igual a ômega, onde ômega é o espaço amostral. E também nós queremos que a probabilidade de cada um desses eventos seja positiva. Ou seja, para qualquer um desses Bs, eu quero que a probabilidade do BI seja maior do que zero, qualquer que seja o I. Então, isso é uma partição de um espaço amostral. Basicamente, você pega e você divide o espaço amostral em vários conjuntos menores, de modo que cada um desses conjuntos eles sejam disjuntos entre si e, além disso, você tem que a probabilidade de cada um desses conjuntos é sempre maior do que zero, qualquer conjunto que seja, e juntando todos os conjuntos você consegue recuperar todo o espaço amostral. Então, basicamente, isso que é uma partição de um espaço amostral. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que uma fábrica tenha 3 máquinas, M1, M2 e M3. E essas máquinas, elas produzem 30%, 40% e 30% dos itens, respectivamente. Ou seja, uma fábrica ela produz alguma coisa e ela tem 3 máquinas que produzem essa mesma coisa, sendo que do total da produção que a fábrica possui, 30% dessa produção é feita pela máquina 1, 40% pela máquina 2 e 30% pela máquina 3. Então, se você classifica os itens produzidos de acordo com a máquina que o produziu, então a gente está formando uma partição, já que cada item foi produzido por uma única máquina. Então, ou seja, ele é mutuamente exclusivo. E temos que as 3 máquinas, elas produzem todos os itens, ou seja, a união das 3 máquinas tem toda a linha de produção. Então, essa separação dos itens de acordo com a máquina de acordo com a máquina que produziu o item, isso aí forma uma partição da sua produção. Aí, se você selecionar, por exemplo, um item produzido aleatoriamente, você tem que a probabilidade dele pertencer à máquina, dele ter sido produzido pela máquina 1 é de 30%, dele ter sido produzido pela máquina 2 é de 40% e dele ter sido produzido pela máquina 3 é de 30%. Então, todas têm probabilidade maior do que zero. Então, isso seria um exemplo de uma partição que podemos fazer do espaço amostral. Agora vamos ver um teorema muito importante, que é o teorema da probabilidade total. Este teorema nos permite calcular a probabilidade de um evento A, considerando todas as formas possíveis dele ocorrer por meio de uma partição. Então, nós vamos utilizar que, às vezes, você analisando o evento
em cada uma das partições, é mais fácil do que você analisar o evento como um todo. Então, esse teorema aí ele vai nos permitir calcular a probabilidade de um evento analisando esse evento em cada uma das partições de forma individual. Então, o que fala o teorema? Se B1, B2 até Bn formam uma partição do espaço amostral ômega, então, para qualquer evento A, temos que a probabilidade do evento A será igual ao somatório com i variando de 1 até n da probabilidade de A dado BI multiplicado pela probabilidade de BI. Então, a gente consegue decompor a probabilidade do evento A. Então, vamos aplicar essa fórmula em um exemplo. Então, vamos considerar a fábrica do exemplo anterior e a gente sabe que a probabilidade de um item ter sido produzido pela máquina 1 é igual a 0,3. A probabilidade de um item ter sido produzido pela máquina 2 é igual a 0,4 e a probabilidade do item ter sido produzido pela máquina 3 é igual a 0,3. Então, observa que a gente já tem essa parte daqui, ó, da fórmula, que é a probabilidade de cada partição. Então, aqui no cada partição seria o M1, o M2 e o M3. E aí, digamos que a probabilidade de um item ser defeituoso depende da máquina onde ele foi produzido. Digamos que tem algumas máquinas que tendem a produzir mais ou menos itens defeituosos. E aí, digamos que a gente sabe que a probabilidade do item ser defeituoso, dado que ele foi feito na máquina 1, é igual a 0,02, ou seja, cerca de 2% dos itens que a máquina 1 produz acaba saindo defeituoso. A probabilidade do item ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 2, é igual a 0,03 e a probabilidade do item ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 3, é igual a 0,01. Então, a gente sabe essa informação. E aí, o que nós queremos saber é qual é a probabilidade de um item escolhido aleatoriamente ser defeituoso. Então, você, a princípio, pegou lá em toda a sua produção, você selecionou um item aleatoriamente. Qual é a probabilidade de que esse item seja defeituoso? Então, nós vamos utilizar esse teorema aqui da probabilidade total para calcular essa probabilidade. Então, a gente precisa da probabilidade de ser defeituoso, considerando que ele pode vir de qualquer máquina. Então, a probabilidade de D, que é ser defeituoso, usando o termo da probabilidade total, vai ser igual a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 1, multiplicado pela probabilidade da máquina 1, mais a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 2, multiplicado pela probabilidade da máquina 2, mais a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 3, multiplicado pela probabilidade da máquina 3. Vocês conseguem enxergar que a gente acabou de aplicar o teorema que a gente viu lá acima? E aí, observe que a gente tem todos esses valores, né? A gente tem aqui a probabilidade de cada uma das máquinas e temos a probabilidade de ser defeituoso, dado que ele foi produzido em cada uma das máquinas. Então, é só substituir na fórmula. Então, substituindo os valores, temos que a probabilidade de D vai ser igual a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 1, que é 0,02, multiplicada pela probabilidade dele ter sido produzido pela máquina 1, que é 0,3, mais a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 2, que é 0,03, multiplicado pela probabilidade dele ter sido produzido pela máquina 2, que é 0,4, mais a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi produzido pela máquina 3,
que é 0,01, multiplicado pela probabilidade dele ter sido produzido pela máquina 3, que é 0,3. E aí, a gente tem que, para a máquina 1, temos esse 0,02 multiplicado por 0,3, que é igual a 0,006. Para a máquina 2, nós temos 0,03 multiplicado por 0,4, que é igual a 0,012. E para a máquina 3, nós temos 0,01 multiplicado por 0,3, que é igual a 0,003. E aí agora é só somar esses valores, e aí nós vamos obter a nossa probabilidade, que vai dar 0,021. Então, ou seja, a probabilidade de que o defeito ele seja defeituoso é de 2,1%, ou 0,021. Então, vamos ver um outro exemplo. Digamos que em uma escola tem 3 turmas, T1, T2 e T3, sendo que a quantidade de alunos em cada turma é de 20 alunos, 30 alunos e 50 alunos. E aí, nós queremos saber... mas a gente também sabe que a probabilidade de um aluno ser aprovado em um exame é... Então, ele ser aprovado no exame seria... Eu vou representar pelo evento A. Então, a gente tem que... A probabilidade dele ser aprovado no exame, dado que ele é da turma T1, é igual a 0,8, ou 80%. A probabilidade dele ser aprovado no exame, dado que ele é da turma T2, é igual a 0,7. E a probabilidade dele ser aprovado no exame, dado que ele é da turma T3, é igual a 0,9. E aí o que nós queremos saber é qual é a probabilidade de um aluno ser escolhido aleatoriamente ser aprovado. Então, você escolheu um aluno aleatoriamente de todas as turmas, e aí qual é a probabilidade de que ele seja aprovado? Então, se você não sabe de qual turma que ele é. Então, novamente a gente vai utilizar o teorema da probabilidade total. No final de cada aula tem uma lista tem exercícios para vocês fazerem. Não, os exercícios já estão tudo inclusos nas aulas. Que aí no PDF, sempre no final, depois da aula, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a probabilidade de um aluno ser de cada uma das turmas. Então, a gente vai pegar o total de aluno, que é 20 mais 30 mais 50, que dá 100. Então, a probabilidade dele ser da turma T1, e a turma T1 tem 20 alunos, então vai ser igual a probabilidade de T1 vai ser igual a 20 sobre 100. Então, a quantidade de alunos na turma T1 dividido pelo total de alunos, que é 100. Isso aí vai dar 0,2. E aí agora a gente faz a probabilidade do aluno ser escolhido na turma T2, vai ser igual a quantidade de alunos na turma T2, que é 30, dividido por 100. Isso aí vai dar 0,3. E, finalmente, a probabilidade do aluno escolhido ser da turma T3 vai ser igual a 50, que é a quantidade de alunos na turma T3, dividido por 100, e isso vai dar 0,5. E aí, utilizando o teorema da probabilidade total, primeiro vocês observam que de fato nós temos aí uma partição, né? Então, você pode considerar cada turma como sendo uma parte da sua partição. Você observa que cada aluno ele pertence a uma única turma. Então, não existe aluno que está em 2 turmas ao mesmo tempo, então eles são disjuntos. Temos também que as 3 turmas ele forma todo o nosso universo em questão aqui, então a união de todas as turmas vai dar todo o nosso espaço amostral aqui em questão. E além disso, a probabilidade de cada turma é maior do que 0. Então, a gente pode utilizar o teorema da probabilidade total. Então, o que o teorema fala? Fala que a probabilidade do A é igual à probabilidade do A dado T1 vezes a probabilidade do T1, mais a probabilidade do A dado T2 vezes a probabilidade do T2, mais a probabilidade do A
dado T3, vezes a probabilidade do T3. E aí, substituindo, nós temos que a probabilidade do A vai ser igual a probabilidade do A dado T1, foi dado na questão que é 0,8, multiplicada pela probabilidade do T1 que nós calculamos, que dá 0,2, mais a probabilidade do A dado T2, que é 0,7, multiplicada pela probabilidade do T2, que é 0,3, mais a probabilidade do A dado T3, que também foi dado na questão, que é 0,9, vezes a probabilidade do T3, que é 0,5. E aí, fazendo 0,8 vezes 0,2, você vai ter 0,16, 0,7 vezes 0,3 vai dar 0,21, e 0,9 vezes 0,5 vai dar 0,45. E aí, isso aí vai dar, somando isso aí, você vai ter 0,82. Então, há 82% de chance de um aluno selecionado aleatoriamente ser aprovado. Isso aí, se vocês forem observar, isso aí é como se fosse uma média ponderada, sabe? Você tem que... A probabilidade do aluno estar em cada turma seria como se fosse um peso, e aí você está fazendo uma média ponderada das probabilidades dele ser aprovado, dado que ele é de cada uma das turmas. Então, na prática, esse teorema da probabilidade total, ele faz isso. Ele faz uma média ponderada. Então, vamos falar agora sobre o teorema de Bayes, que é um teorema também muito importante, importantíssimo na probabilidade, que, inclusive, ele vai nos ajudar a calcular a probabilidade de você ganhar um carro ou ganhar uma cabra. Então, seja BJ um evento da partição de ômega. Então, você tem uma partição e aí você pega um desses eventos que forma a partição. E seja A um evento qualquer satisfazendo que a probabilidade de A seja maior do que zero. Então, o teorema de Bayes diz: a probabilidade do BJ dado A é igual a probabilidade de A dado BJ multiplicado pela probabilidade do BJ dividido pela probabilidade do A. Então, até então, isso aí parece que é só a definição, né, de probabilidade condicional, né, com exceção de que você está substituindo a probabilidade da interseção por isso aqui que a gente já viu que é equivalente. Mas aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o denominador, probabilidade de A, a gente sabe, né, pelo teorema da probabilidade total, então a probabilidade de A vai ser igual ao somatório, com I variando de 1 até N, da probabilidade de A dado BJ, ou melhor, BI, multiplicado pela probabilidade do BI. Então, você pode substituir essa probabilidade de A aqui por esse somatório. E aí você fala assim, nossa, mas por que eu vou querer, em vez de calcular essa única probabilidade, por que eu vou querer calcular essa probabilidade, essa probabilidade, essa probabilidade e esse monte de probabilidade aqui? Por que eu vou querer fazer todo esse trabalho, sendo que eu poderia calcular somente uma probabilidade? A questão é que, muitas vezes, é muito mais fácil calcular cada uma dessas probabilidades envolvidas nessa fórmula aqui do que calcular essa daqui. Então, às vezes, você não vai conseguir calcular ela diretamente. Aí, por isso, vai ser necessário você fazer esse processo. E a gente vai ver alguns exemplos sobre isso. Então, bora aplicar isso ao nosso exemplo da fábrica. Então, usando os dados do exemplo 2, qual é a probabilidade de que um item defeituoso tenha vindo da máquina M1? Ou seja, queremos calcular a probabilidade de M1 dado D. Então, olha só, você pegou um item lá que foi produzido nessa fábrica e você constatou que o item é defeituoso. E aí você quer saber qual é a probabilidade de que esse item tenha sido produzido pela máquina 1. A princípio, você não sabe de qual máquina que ele foi produzido. Você só sabe que ele é defeituoso.
Então, você quer calcular a probabilidade do M1, dado que ele é defeituoso. Então, a princípio, sem usar esse teorema de Bayes, né, como é que você conseguiria calcular isso, né? Eu não faço a mínima ideia. Algum de vocês teria algum palpite? Então, olha só. A probabilidade do M1 dado D, ou seja, dado que ele é defeituoso, aí utilizando lá o teorema de Bayes, nós temos que isso aí vai ser igual a probabilidade de D dado M1, então a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi feito na máquina M1, multiplicado pela probabilidade do M1, dividido pela probabilidade dele ser defeituoso. Inclusive, a gente já calculou a probabilidade dele ser defeituoso, né? Então a gente pode aproveitar esse cálculo que a gente fez anteriormente, em vez de utilizar novamente, porque aqui normalmente a gente iria utilizar o teorema da probabilidade total para poder calcular isso, mas a gente já fez esse trabalho no exemplo anterior, então a gente vai aproveitar esse resultado que a gente já calculou. Então, substituindo, nós vamos ter que a probabilidade de M1 dado D é igual. Então, a probabilidade dele ser defeituoso, dado que ele foi feito na máquina 1, a gente já sabe, já foi nos dado, que isso é igual a 0,02. A probabilidade dele ter sido feito pela máquina 1, a gente já sabe que é 0,3. E a probabilidade dele ser defeituoso, né, independente de qual máquina que ele tenha sido feito, a gente calculou no exemplo anterior, que é 0,021. E aí, fazendo essas contas, a gente vai ter 0,006 dividido por 0,021. Isso vai dar aproximadamente 0,2857. Então, a probabilidade de que esse item defeituoso tenha sido feito na máquina 1 é de cerca de 28,57%. Então, olha só, a gente sabe que se eu pegasse um item qualquer, sem saber se era defeituoso ou não, a probabilidade dele ter sido feito pela máquina 1 é 0,3. Mas aí, se eu souber agora, eu consegui conferir ele e eu vi que ele é defeituoso, e aí nisso aí a probabilidade dele ter sido pela máquina, ter sido produzido pela máquina 1 já diminuiu de 30% para 28,57%. E por que isso aconteceu? Bora olhar aqui alguns dados. Isso aconteceu porque, por exemplo, a gente tem que a probabilidade do item, deixa eu pensar aqui, porque olha só, a gente sabe que a máquina 2 ele produz uma quantidade maior de itens do que a máquina 1 e a máquina 3. Ó. E a máquina 2 ela tem uma probabilidade maior de produzir itens defeituosos do que a máquina 1 e a máquina 3. Então, acaba que, se você sabe que o item é defeituoso, então acaba que a probabilidade dele ter sido produzido pela máquina que mais produz item defeituoso acaba aumentando um pouco mais, sabe? Então, por isso que você acaba diminuindo a probabilidade dele ter vindo da máquina 1. Então, isso que eu falei aqui agora foi só uma intuição por trás, né? Mas só que o certo mesmo é você fazer as contas direitinho e confiar nos nossos teoremas. Então, voltando ao exemplo das turmas e dos alunos, queremos saber o seguinte: se um aluno foi aprovado, qual é a probabilidade dele ser da turma T2? Então, é um caso bem parecido com esse que a gente acabou de ver. A gente vai aplicar a mesma regrinha. Então, a gente quer calcular a probabilidade dele ter vindo dele ser da turma T2, dado que ele foi aprovado. Então, a gente vai utilizar o teorema de Bayes. E o teorema de Bayes nos diz que a probabilidade dele ser da turma T2 dado A vai ser igual à probabilidade dele ser sido aprovado, dado que ele é da turma T2, multiplicado pela probabilidade dele ser da turma T2, dividido pela probabilidade dele ser aprovado, que nós já calculamos.
Então, vamos poupar esse trabalho aqui, aproveitando o resultado do exemplo anterior. Então, nós sabemos que a probabilidade dele ter sido aprovado, dado que ele é da turma T2, é igual a 0,7. A probabilidade dele ser da turma T2 é igual a 0,3. E a probabilidade dele ter sido aprovado, a gente já calculou no outro exemplo, é igual a 0,82. Então, substituindo, nós vamos ter que a probabilidade dele ser da turma T2, dado que ele foi aprovado, é igual a 0,7 multiplicado por 0,3 dividido por 0,82. Isso aí vai dar 0,21 dividido por 0,82, que é aproximadamente 0,2561. Então, a probabilidade dele ser da turma T2 é de aproximadamente 25,61%. Então, na aula passada, a gente apresentou o problema de Monte Hall, né, que foi, eu até falei do Sérgio Malandro, né, que você tinha lá 3 portas, que você tinha que escolher um, sendo que 2 portas tinham uma cabra atrás delas e uma porta tinha um carro, né? E aí, esse problema ele é perfeito para poder aplicarmos o teorema de Bayes. Então, nós vamos enunciar novamente o teorema e vamos resolver passo a passo usando essas ferramentas que nós acabamos de aprender aqui nessa aula. Oi? Que a gente viu na última aula. Então, o problema é o seguinte. Em um programa de TV, você escolhe uma de 3 portas. Então, sendo que uma esconde um carro e 2 escondem cabras. E aí, após escolher a porta 1, o apresentador, que sabe o que está atrás das portas, abre a porta 3, revelando uma cabra. E aí, ele oferece a você trocar para a porta 2. Qual é a probabilidade de que o carro esteja atrás da porta 2, dado que o apresentador abriu a porta 3? E aí a gente falou que seria mais vantajoso você trocar para a porta 2, né? Porque você ia aumentar suas chances de 1/3 para 2/3, mas só que isso não parecia ser muito intuitivo, né? Então a gente vai ver agora, vamos provar de fato que você aumentaria, que você dobraria suas chances se você trocasse para a porta 2. Não sei, não conheço não. Eu sei que é um problema muito famoso na probabilidade, que a gente sempre costuma usar ele para utilizar esse teorema de Bayes, porque ele é bem contraintuitivo. Então, sejam o evento C, o evento CI seria o evento o carro está atrás da porta I, sendo que o I ele varia de 1 até 3. E temos o evento A, que é o evento o apresentador abre a porta 3, revelando uma cabra, após você escolher a porta 1. Então, esse é o evento A. O que nós queremos calcular é a probabilidade de C2 dado A. Então, nós temos a seguinte situação, né? Nós estamos na situação em que o apresentador abre a porta 3 após você escolher a porta 1. Então, nós estamos agora nessa situação, aconteceu isso já, a gente sabe que isso aconteceu, que você escolheu a porta 1, que o apresentador abriu a porta 3. Então, isso aí a gente está chamando de evento A. Então, queremos calcular a probabilidade do carro estar atrás da porta 2, dado que estamos nessa situação que está acontecendo nesse momento, que você escolheu a porta 1 e o apresentador abriu a porta 3. Então, a probabilidade do carro estar atrás da porta 2, dado que o apresentador abriu a porta 3. Então, essa é a probabilidade C2 dado A. E aí, vamos utilizar o teorema de Bayes para calcular essa probabilidade. Então, a probabilidade de C2 dado A é igual à probabilidade de A dado C2 multiplicado pela probabilidade de C2 dividido pela probabilidade de A.
Então, vamos calcular primeiro a probabilidade inicialmente, né? Sendo que você não sabe de nada, não aconteceu nada ainda. A probabilidade do carro estar atrás de cada uma das portas é 1/3, certo? Por exemplo, quando você não sabe de nada, você vai escolher lá a primeira porta. Então, a probabilidade do carro estar em cada uma dessas portas é de 1/3, tem probabilidade igual. Então, vamos escrever isso. Então, a probabilidade de C1, de C2 e de C3 é igual a 1/3. Agora, se o carro está na porta 1, vamos ver o que acontece se o carro está na porta 1. Você escolheu a porta 1. Então, o apresentador... Então tá, vamos supor que agora no mundo, né, você sabe de todas as coisas, e aí você está observando de longe o que está acontecendo. Você sabe que o carro está atrás da porta 1, e aí o fulano foi lá e escolheu a porta 1. E você sabe, falou assim, nossa, ó, se ele continuar na porta 1, ele vai ganhar. E aí o que acontece? Aí, como você escolheu a porta 1, o apresentador ele sempre vai abrir uma outra porta e vai pedir para você escolher se você quer trocar ou não. Então, o apresentador deve abrir uma das outras, que vai ser a 2 ou a 3, já que você escolheu a 1. E o que acontece? Se o carro está atrás da porta 1, então tanto faz qual que apresentador ele vai abrir. Ele pode abrir tanto a 2 quanto a 3, porque ambas vai ter uma cabra. Então ele pode escolher qualquer um, e aí ele pode escolher com probabilidade igual. Ele pode sortear aleatoriamente qual porta que ele vai abrir para te mostrar uma cabra. Então ele pode escolher tanto a 2 quanto a 3 com probabilidade igual. Então, sendo que ambas essas portas têm uma cabra. Então, olha só. A probabilidade de você escolher a porta 1 e o apresentador abrir a porta 3, quanto é que vai ser? Então, assim, a probabilidade do apresentador abrir a porta 3, dado que o carro está na porta 1, vai ser igual a... Então, olha só. Você escolheu a porta 1. E aí, a gente sabe, aqui assim, a gente olhando de fora, a gente sabe que o carro está na porta 1. E você escolheu a porta 1, e aí eu quero saber qual é a probabilidade do apresentador abrir a porta 3. A gente acabou de discutir agora que vai ser 50%, né? Vai ser meio. Então, a probabilidade de A dado C1 é igual a meio. Beleza. Agora vamos analisar a situação onde o carro está na porta 2. Então, você escolheu a porta 1, e aí, se o carro está na porta 2, então, com certeza, o apresentador ele deve abrir a porta 3, concorda? Porque ele não vai abrir a porta, ele tem que abrir a 2 ou a 3, né? Mas a 2 ele sabe que tem um carro, então ele não vai abrir não vai abrir a 2, ele vai abrir com certeza a 3, já que é a única porta que tem uma cabra entre a 2 e a 3. Então, nesse caso, a probabilidade de você ter escolhido o carro, ter escolhido a porta 1 e o apresentador abrir a porta 3, nesse caso, dado que o carro está na porta 2, é igual a 1. Ou seja, ele com 100% de certeza ele vai abrir a porta 3 para poder te mostrar uma cabra. Então, a probabilidade de A dado C2 é igual a 1. Agora, por último, a gente vai analisar a situação onde o carro está atrás da porta 3. Então, novamente, você escolheu a porta 1. Então, nesse caso, o apresentador ele não pode de jeito nenhum abrir a porta 3, já que lá dentro tem um carro. Então, a probabilidade dele abrir a porta 3, né, dado que o carro está na porta 3, vai ser quanto? Nenhuma, né? Zero, né? Então, a probabilidade de A dado C3 é igual a zero. Beleza. Então, a gente agora consegue analisar a probabilidade de A. O que é o A? O A é você escolheu a porta 1 e o apresentador abriu a porta 3. Então, esse conjunto é a probabilidade de A. Então, utilizando agora esses dados que a gente acabou de calcular aqui,
a gente pode calcular essa probabilidade, né, usando o termo da probabilidade total. Então, isso vai ser igual a probabilidade de A dado C1 multiplicado pela probabilidade de C1, mais a probabilidade de A dado C2 multiplicado pela probabilidade de C2, mais a probabilidade de A dado C3 multiplicado pela probabilidade de C3. Então, isso aí é só a aplicação do teorema da probabilidade total. E aí, isso aí vai ser igual a probabilidade de A dado C1, a gente viu que é meio, e a probabilidade de C1 é 1/3. A probabilidade de A dado C2 é igual a 1, e a probabilidade de C2 é 1/3, e a probabilidade de A dado C3 a gente viu que equivale a 0, multiplicado pela probabilidade de C3, que é 1/3. Então, fazendo as contas, isso aí vai ser igual a 1/6 mais 1/3 mais 0, que é igual a 1/6 mais 2/6, que é igual a 3/6, que é igual a meio. Então, a probabilidade disso acontecer, né, tipo assim, de você abrir a porta 1 e o apresentador abrir a porta 3 é igual a meio. Então, agora, utilizando o teorema de Bayes, vamos calcular a probabilidade do carro estar na porta C2, dado que tudo isso está acontecendo. Então, novamente, né, isso aí é igual à probabilidade do A dado C2, multiplicado pela probabilidade do C2, dividido pela probabilidade de A. A probabilidade de A dado C2, a gente já viu que é igual a 1. A probabilidade de C2 é igual a 1/3. E a probabilidade do A, que a gente acabou de calcular, é igual a meio. Então, isso aí vai ser igual a 1/3 dividido por 1/2, que é igual a 1/3, e aí a gente inverte a fração de baixo, e coloca um produto, né? Vai ficar 2/1. Isso aí é igual a 2/3. Então, ou seja, dado que tudo isso aconteceu, a probabilidade de que o carro esteja na porta 2 é igual a 2/3. Então, o mais vantajoso é você trocar de porta. Oi? Seria como se você, no final das contas, a sua escolha ou você escolhe a porta 1, ou você escolhe a porta 2 e 3 de forma simultânea. Seria uma forma intuitiva de ver isso, né? Mas aí a gente fazendo as contas, a gente conseguiu saber exatamente a probabilidade. Então é isso, por hoje é só. E aí, eu vou postar, né, esse vídeo da aula de hoje, juntamente com essa... Não sei se eu já postei essa aula lá no Moodle, mas se eu não postei, eu vou postar hoje. E aí, no final desse PDF que eu vou postar, vai ter os exercícios para vocês fazerem.